Nós vamos ter uma breve meditação sobre esse momento de celebração da ceia. E convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. A partir do versículo 14, 14 a 22, está lá na tela. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Essa frase aqui, no versículo de número 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos. Sempre li esse texto, mas não tinha prestado atenção nesse cálice da bênção. Esse momento aqui, esse cálice, ele está se referindo a isso, que é abençoador para a nossa vida. É cheio de bênção. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tem acontecido até agora. Louvor, adoração, contrição, comunhão. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração para podermos participar dessa ceia. Que nós não venhamos trocar o Senhor, ó Pai, por outra mesa, mas possamos estar voltados ao Senhor, compreendendo e entendendo o Teu grande amor para conosco. Nos abençoe, ó Pai, nesse momento nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo aqui está instruindo, exortando a igreja dos problemas que estavam acontecendo em Corinto. Em Corinto havia muitos templos pagãos, e os irmãos estavam indo à igreja, eles se converteram, mas ainda tinham suas amizades, e talvez não estavam totalmente comprometidos com o Senhor. E o apóstolo Paulo, vendo isso, que eles estavam indo ao culto, à adoração, mas depois saíam, iam às outras festas pagãs, iam celebrar a ídolos. E o apóstolo está falando, o ídolo é alguma coisa? Não. É um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, mas o ídolo nada é. Mas o que está por detrás disso aí é que é sério. Eles estavam participando de uma celebração a demônios, não era propriamente ao ídolo. E ali eles celebravam e sentavam à mesa, bebiam e comiam, como os cristãos faziam também. Quando os cristãos celebravam a ceia, não era um pedacinho de pão pequenininho, como nós vemos aqui. Não era um cálicezinho que temos, era um banquete. Tinha pão e tinha vinho. Não era suco de uva, era vinho. Teor alcoólico menor do que a gente vê por aí, mas era vinho. Ao ponto que o apóstolo Paulo fala, muitos estavam indo para a ceia do Senhor e se embriagavam na ceia do Senhor. Logo, não era suco, não se embriaga com suco, tá bom? E o Senhor Jesus tomou vinho também, mas não se embriagou, viu? O Jesus tomou vinho, eu vou agora beber vinho, não. Então, o apóstolo Paulo está proibindo isso. Os pagãos que são assim, se embriagam, empanturram da comida e adoram os seus ídolos.
E ele está instruindo, várias vezes ele está falando, são a demônios essas festas que vocês estão participando. Vocês não podem vir e sentar à mesa do Senhor e sentar depois na mesa dos demônios. É algo muito sério, a ceia do Senhor. Não adianta nada nós nos achegarmos aqui no primeiro domingo e participarmos da ceia, e nos outros 3 domingos participarmos de outras mesas. Aí depois, naquele outro primeiro domingo, voltarmos à mesa do Senhor novamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. De Deus não se zomba. Nós podemos enganar as pessoas, mas Deus conhece o nosso coração. Por isso, esse momento é um momento de reflexão e um momento de compreender o que isso significa, o que a mesa do Senhor significa. Nós não cremos na transubstanciação. A Igreja Católica Romana crê na transubstanciação, que no momento em que o padre consagra o cálice e a hóstia, acontece um milagre. Aquela hóstia se transforma em carne, literalmente em carne. Tem cheiro de pão, gosto de pão, cor de pão, mas é carne, literalmente carne para a Igreja Católica. O vinho pode ter gosto de vinho, pode ter cheiro de vinho, pode ter cor de vinho, mas é sangue, literalmente sangue. Mas aí nós temos um problema. Nós cremos que Jesus ressuscitou em carne. E Jesus ressuscitado em carne está sentado à destra de Deus. Quando chegarmos no céu, nós vamos ver a Cristo em carne. Logo, Cristo não pode, em carne, estar aqui. Por isso nós não cremos na transubstanciação. Que Jesus não está inteiro numa hóstia, inteiro num cálice. Nós não cremos nisso. Lutero, ele tinha uma outra concepção da ceia. Ele não cria na transubstanciação, mas cria na consubstanciação. O pão não se transforma em carne e nem o vinho se transforma em sangue. Mas Jesus está inteiro no pão e Jesus está inteiro no vinho. Cada partícula, Jesus está ali. Mais uma vez, é impossível, porque Jesus, em carne, está no céu à direita de Deus Pai. Nós não cremos na consubstanciação. Há outros irmãos, e a maioria das igrejas evangélicas, creem que é somente um memorial. É somente para nós lembrarmos o que Cristo fez por nós. É somente isso. Nós não cremos dessa maneira. Por que nós não cremos que é somente um memorial? Porque o Senhor fala que quem participa da ceia indignamente é réu, fica fraco, doente, pode até morrer. Há algo mais do que um simples pedaço de pão e um suco de uva ou vinho. Há algo muito mais, porque se fosse só pão, a pessoa não ficaria doente e nem morria por tomar a ceia do Senhor indignamente. O que nós cremos? Cremos que é um memorial. Sim, cremos que é um memorial. O Senhor mesmo fala, fazer isto em memória de mim. Mas também nós cremos na presença real de Cristo na ceia. Jesus se faz presente na ceia, não no pão e nem no cálice, mas espiritualmente na vida da igreja. E por isso ele fala desse cálice da bênção. Há algo especial, precioso, quando nós participamos da ceia do Senhor, que é muito mais do que um pedaço de pão e um suco de uva. É a presença real, verdadeira, santa, preciosa de Cristo no nosso meio. Cristo é tão real aqui hoje quanto eu vejo o pão, o cálice. É nisso que nós cremos, lembramos o que Cristo fez, mas também sabemos que Ele está conosco na celebração da ceia, não no pão, mas espiritualmente na vida da igreja. E por isso a ceia do Senhor é uma fonte de bênçãos, porque ela é encharcada de amor. O Senhor Jesus pensou nisso.
O Senhor Jesus, vou celebrar uma ceia, nós vamos estar à mesa, nós vamos ter comunhão, porque eu quero abençoá-los, eu quero alimentá-los, eu quero sustentá-los, eu quero cuidar deles. E não tem lugar melhor do que sentar à mesa para isso. Lembrando, na época de Jesus não se sentava à mesa, se debruçava, porque a mesa era no chão, tá? Toalhas, tapetes, almofadas, e se comia no chão e com a mão, não tinha talheres também, tá? Um outro momento a gente faz aí uma instrução melhor, mas não era mesa e nem cadeira, mas debruçado ali para comer, como os árabes, como os orientais ali do Oriente Médio. Então, queridos, por isso que esse texto diz dessa bênção preciosa, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Por isso a ceia é uma fonte de bênção. Por que a ceia é uma fonte de bênção? Porque ela nos aponta para o que Cristo fez. Cristo é o centro, o sacrifício de Cristo é o centro. Ele morreu por mim, Ele substituiu a mim na cruz, a mim e a você na cruz, para que hoje eu e você tenhamos salvação e eterna salvação. Por isso a ceia é um momento de bênção, porque nós lembramos que fomos resgatados, nós fomos salvos, nós fomos redimidos, fomos perdoados, fomos abraçados por Deus ali naquela cruz, fomos reconciliados com Deus ali naquela cruz, e por isso nós podemos participar, ter essa comunhão preciosa e maravilhosa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a nossa vida. O cálice do Senhor Jesus transborda e quer que a minha vida também transborde das bênçãos do Senhor. A ceia é uma fonte de bênção para mim, para você, para a igreja. O Senhor hoje quer te abençoar através desse ato, através dessa celebração. Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar o seu trabalho, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar a igreja através desse ato. Através desse ato nós somos fortalecidos, nós somos animados. O Senhor aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé com essa celebração, porque reconhecemos que toda obra é feita por causa de Cristo. E toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você participar desse cálice, quando você participar desse pão, saiba que esse pão pode alimentar o seu corpo, pode alimentar a sua vida aí, mas muito mais, o Senhor Jesus é quem vai suprir toda e qualquer necessidade do seu coração. Qual é a bênção que você necessita nessa noite? O Senhor quer derramar esse cálice da bênção sobre a sua vida, para que você tenha essa bênção. O Senhor quer sustentar a sua vida. Que Jesus seja o nosso alimento a cada dia. E o maior símbolo disso é essa celebração da ceia. Por isso, Jesus nos chama e nos convida a olhar o que Ele fez por nós. A ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuadamente o sacrifício vicário de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz em nosso favor. Todas as vezes que nos assentamos ao redor da mesa da comunhão, estamos proclamando que o corpo de Cristo foi partido e dado por nós. O seu sangue foi derramado para estabelecer uma nova aliança. A morte de Cristo é o eixo central do Evangelho. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo. É pela sua morte que temos vida. Devemos anunciar a sua morte até que Ele venha. Se a ceia é uma fonte de bênção, porque nós vemos o que Cristo fez por nós, a ceia é uma fonte de bênçãos, porque ela aponta o que Cristo vai fazer por nós. Até que Ele venha. O Senhor Jesus preparou o melhor vinho para nós na glória. Lá na cruz Ele fala, não beberei desse cálice até que eu venha. E está chegando o dia.
o Senhor Jesus vai voltar. E nós vamos celebrar a ceia com Ele, na presença dEle, e livres do pecado. Não mais enfermidade, não mais depressão, não mais angústia, luto, tribulação, mas paz, gozo, alegria na presença do nosso Deus. Queridos, olhe as Escrituras, elas apontam e mostram que Jesus está voltando. Nós vemos ao redor do mundo que nós vivemos aí, tudo que tem acontecido. Jesus está voltando, e essa é a nossa esperança. Quando participamos da ceia, Ele prometeu: celebre isso até que eu venha, e quando eu vir, eu vou cear com vocês, e estarei com vocês, tomando desse cálice, comendo desse pão, junto com vocês. Ao ressoar da última trombeta, o Senhor vai descer, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, vamos encontrar com o Senhor nos ares, e estarmos para sempre com Ele. A ceia tem que ser esse momento de celebração, de esperança, de que apesar das lutas, dificuldades, dos governos e desgovernos, nós temos uma viva esperança de nós encontrarmos com o Senhor. E eu espero isso. Como eu sempre digo, né? A Bíblia fala que Jesus vai vir nas nuvens. Quando eu olho o céu e está céu de brigadeiro, não tem uma nuvem, acho que não é hoje. Mas quando tem nuvens, Senhor, é hoje. É uma brincadeira, porque pode estar azul aqui e lá do outro lado uma tempestade tremenda, como aconteceu, né? Nos Estados Unidos, aquele furacão tremendo, e aqui a gente com uma chuvinha gostosa, maravilhosa. Mas assim, e como eu também despeço de alguns irmãos, né? Tchau, pastor, Deus te abençoe. E eu falo, até de repente. Por que até de repente? Vai que de repente a gente se encontra no céu. Então até de repente, porque eu não sei que dia o Senhor vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 minuto. E estamos lá na glória, o pessoal discutindo Bolsonaro e Lula, e a gente lá, aleluia. Ficar em casa lá ainda para ver isso. Jesus ama. Por isso não podemos trocar a mesa do Senhor por outra mesa. Esse é um convite maravilhoso. O que eu disse para vocês são bênçãos maravilhosas do que Cristo fez e do que Cristo vai fazer. Gente, trocar isso por qualquer outra coisa, não tem como. Como é precioso a gente jantar com alguém, sentar com alguém à mesa, alguém que a gente só senta para jantar, comer com alguém, de alguém que a gente ama e a gente gosta. Não é assim que a gente faz em casa? De vez em quando aparecem uns parentes lá, difícil, né? Mas não tinha um Judas também lá na ceia do Senhor? E vamos lá, olha só, mais uma vez aqui, dá para a gente entender por que nós não queremos na transubstanciação e consubstanciação. Judas comeu o que naquela ceia? Um pedaço de pão ou a carne e o sangue de Jesus? Ele comeu pão. Porque a ceia só tem sentido para quem crê, para quem tem fé. Quem não crê, vai comer um pedaço de pão. Não sabe nada da presença real de Cristo. Mas nós, quando participamos da ceia, nós sabemos que estamos ceando com o Senhor. Cristo se faz presente na ceia, para a glória de Deus Pai. Então, eu quero convidar você a sentar à mesa do Senhor. Eu não, né? O Senhor Jesus. A ceia do Senhor é um presente para você. A ceia do Senhor é um convite santo para você. Um sacramento lhe pedindo para deixar os prazeres e os afazeres do mundo, para se assentar com Ele e entrar na sua presença. O Senhor Jesus quer te encontrar nessa mesa hoje. Mas para isso, como nós fazemos quando vamos a um jantar fora de casa, nós nos examinamos, olhamos no espelho, vê se está tudo certo, está bem penteado o cabelo, se não tem nenhum borrar do rímel ou batom, né? Uma preocupação com isso,
cabelo está certinho. Não é assim que a gente faz. A gente não se examina e não se cuida para ir a uma festa, uma celebração ou um jantar. Da mesma forma. Não do borrar do rímel, ou do batom, ou da camisa, mas do interior. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia é uma fonte de bênção, porque nos chama à reflexão. O quão pecadores nós somos, mas lavados pelo sangue de Jesus, podemos nos assentar à mesa dignamente, porque Cristo Jesus me perdoou de todos os meus pecados. Se você crê nesse Jesus maravilhoso, se você crê na volta do Senhor Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados e vive para Cristo, está em comunhão com Ele, Jesus te convida a sentar na mesa, lavado, limpo, purificado, para participar dessa bênção. O Senhor quer derramar bênçãos sobre a sua vida hoje. Vamos participar da mesa? O Senhor já está te esperando. Vamos fazer isso?